Boa noite a todos, com muita saudade, porque há muito tempo que não estamos juntos fisicamente na nossa casa espírita, mas também com muita gratidão, graças a toda esta tecnologia que temos hoje ao nosso dispor e que nos permite, apesar dessa distância física, podermos continuar a estar juntos de uma forma diferente, mas podemos continuar a partilhar em conjunto momentos de estudo, de reflexão, de prece, e isso de alguma forma mantém-nos unidos, mantém-nos com a certeza que estamos sintonizados e a podermos partilhar momentos de apoio e de carinho uns com os outros, através das redes sociais e destes momentos que durante a semana, todas as semanas, ao longo destes quase 2 meses, nós temos vindo a partilhar. E à semelhança do que fazemos na nossa casa espírita, vamos então começar a nossa reflexão de hoje com uma prece. Vamos então idealizar nas nossas mentes a imagem doce do nosso Mestre Jesus, esquecer por um bocadinho os problemas, toda esta situação que nos tem deixado preocupados. E vamos pedir à espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos intua e que permita que a mensagem que vamos ouvir possa contribuir para que, de alguma forma, os nossos corações encontrem um bocadinho de conforto, de calor e que possamos, por um bocadinho, ficar todos sintonizados e partilhar destas vibrações que nos são doadas do alto. Obrigada, Deus Pai, obrigada, Mestre Jesus, e obrigada aos Espíritos amigos que sempre nos acompanham. Fiquem connosco, hoje e sempre. Então, a nossa reflexão de hoje baseia-se neste livro de Ricardo Di Bernardi e tem como título Gestação Sublime Intercâmbio. Como estamos aqui a ver na figura, vamos falar sobre esse momento sublime que é o momento da gravidez. E vamos ver como durante este período da gestação ou gravidez existe um intercâmbio energético, uma permuta de energias entre o novo ser que vai nascer e a mãe, a gestante. Mas antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito de hoje, gostaríamos de fazer uma ponte com a palestra ou a reflexão da semana passada, dada pela Cristina, em que se falou do processo reencarnatório de Segismundo. E porquê começarmos por fazer esta ponte com o processo reencarnatório? Porque a gestação começa precisamente, é o início de todo este processo, do processo reencarnatório. E é através também da gestação que vai ser permitido a esse espírito voltar de novo a uma nova existência aqui na Terra, para poder evoluir, para poder resgatar débitos de vidas passadas e poder subir mais uns degrauzinhos nessa escalada evolutiva. Como nós vimos pela exposição da Cristina, a reencarnação é o resultado de um cuidadoso planeamento elaborado no mundo espiritual e com o apoio incondicional da espiritualidade amiga.
que inclusive, na altura da concepção, ajuda na seleção do espermatozoide mais apropriado para fecundar o óvulo, para que o novo ser que vai voltar à Terra, esse espírito que vai reencarnar nesse embrião que se vai formar, possa ter as condições para vir resgatar, para vir evoluir da forma que necessita. Então, como já vimos na semana passada, temos aqui estes desenhos ilustrativos de todo esse planeamento que é feito no mundo espiritual e do apoio da equipa espiritual nesse momento da concepção, no momento da fecundação. E é precisamente aí, quando se dá a concepção, que se inicia então o período da gestação, sendo que este período vai depois terminar na altura do parto, na altura do nascimento. Então, a gestação é todo o período, desde a concepção até ao parto. E como vamos ver ao longo da reflexão de hoje, este período é importantíssimo para o primeiro contacto entre o espírito da mãe e o espírito deste novo bebê que vai nascer, que apesar de biologicamente ser um novo ser que acabou de ser criado, vai servir de corpo aqui na Terra a um espírito já muito antigo, já com uma bagagem grande de reencarnações. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 344, perguntou: em que momento a alma se une ao corpo? Será que é logo no início? Será que é no fim? Imediatamente antes do parto? Quando é que exatamente se dá essa união da alma, do espírito, ao corpo, formado pela união do espermatozoide com o óvulo? E a resposta é: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, a ligação do espírito ao corpo não é instantânea e completa naquele momento da concepção. Durante todo o período da gestação, o espírito vai se ligando ao corpo por esse tal laço fluídico. Quer dizer que o perispírito vai se ligar a cada célula deste novo corpo físico que foi formado e que se vai evoluindo durante as 40 semanas que dura a gestação. Como podemos ver aqui nesta imagem em que o bebê vai crescendo, também essa ligação do espírito se vai completando conforme se evolui durante a gestação e se aproxima o momento então do nascimento. E durante todo este período, como vamos agora ver mais em pormenor, vai haver um intercâmbio, uma troca, uma permuta energética entre então o espírito da mãe e o espírito que vai reencarnar. E conforme a gravidez se vai desenvolvendo, à medida que o embrião se vai estruturando e se vai desenvolvendo, estas trocas energéticas, estas trocas fluídicas entre o perispírito da mãe e o espírito reencarnante vão-se intensificando cada vez mais. E a certa altura já há um intercâmbio grande de energias entre os dois, sendo que estas energias podem ser energias sadias, energias positivas, energias boas, ou energias doentes, mais desequilibradas, menos boas. E porquê? Poderão haver várias razões. Vai depender de débitos, de vidas passadas, porque nem sempre, como sabemos, no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar, só reencarnam espíritos afins. Como sabemos, também é na nossa família que encontramos
muitos espíritos com quem temos problemas de reencarnações anteriores e do passado e que vêm precisamente agora, como nossos filhos, como nossos pais, como nossos irmãos, como nossos tios, nossos avós, para resgatarmos esses débitos do passado e para que, pelo laço do sangue, pelo laço biológico, possamos, de alguma forma, começar a sentir essa troca boa de amor que temos por aqueles que nos são mais próximos e podermos, de alguma forma, começarmos a deixar para trás esses problemas do passado. Então, este tipo de intercâmbio, de troca de energias que vai haver entre o espírito da mãe e o espírito do reencarnante, que vai regressar a uma nova existência, vai depender muito dessa empatia, desses débitos e mesmo do tipo de pensamento ou de estado de espírito da mãe, que, como vamos ver, é de extrema importância. Pode também acontecer haverem enjoos, os típicos enjoos da gravidez, derivados de uma diferença, digamos assim, evolutiva entre a gestante e o espírito reencarnante. Por vezes, se essa diferença for muito grande, poderá acontecer esta situação da mãe sentir enjoos. No entanto, não quer dizer que os enjoos sejam sempre por esta razão. Pode acontecer, mas os enjoos também podem ser por fatores puramente biológicos e nada terem a ver com causas espirituais. Mas poderá também acontecer por esse facto. Então, à medida que a gravidez vai avançando no tempo o desenvolvimento, o espírito reencarnante passa a perder progressivamente o domínio das suas faculdades psíquicas e que se prendem ao sistema neuroendócrino em formação. E, quanto à mãe, passará cada vez mais dia a dia a influenciar com as suas emanações mentais o espírito prisioneiro no arcabouço biológico. Porque dizem-nos os espíritos que é um bocadinho isto que acontece. Quando nós reencarnamos, é como se ficássemos prisioneiros a este novo corpo e no desencarne é que então voltamos a libertar-nos. Por isso é que estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque nós vimos aqui para evoluir. Esta possibilidade é uma dádiva divina, porque de outra forma não o podemos fazer, não podemos evoluir, mas é como se estivéssemos presos a este corpo. E, como sabemos, conforme vamos evoluindo nesta fase da gestação, vamos cada vez mais tendo a dádiva do esquecimento. E ainda bem que assim é, como já temos vindo a estudar, porque se nós não nos esquecêssemos de vidas passadas, como é que iríamos, por exemplo, aguentar sermos filhos de um pai ou de uma mãe a quem fizemos muito mal numa vida anterior? Ou vice-versa. Como é que iríamos olhar para os nossos pais a saber que numa vida passada eles nos teriam feito algo que nos magoou muito? Então, Deus dá-nos a dádiva do esquecimento. E esse esquecimento vai se acentuando conforme a gestação vai evoluindo. Vamos ficando como que anestesiados. De contrário, vamos ficando cada vez mais receptivos às emanações mentais, aos pensamentos da nossa mãe, do espírito que nos está a acolher como filhos. Então, esta é uma oportunidade magnífica para as mães poderem começar a educar os seus filhos. O Espiritismo traz-nos este conhecimento de que a educação não começa só após o nascimento, quando o bebê chega cá fora. Não. Podemos fazer uma educação pré-natal do feto. Porque aquele feto já tem um espírito ligado a ele. Já nos sente. Já consegue sentir os pensamentos da mãe. Já consegue sentir as energias que o envolvem. Então é muito importante que a mãe, e não só, o pai, o núcleo familiar,
tenham pensamentos construtivos, pensamentos elevados, ideias de paz, fraternidade, valores éticos, porque este novo ser que está em formação e em desenvolvimento já é como uma esponja a absorver todo este ambiente à sua volta e principalmente os pensamentos da mãe. Então é como se todos os dias nós pudéssemos dar passos de amor àquele bebê. É a educação do espírito reencarnante na doutrina de amor e sabedoria. É isso que nós devemos tentar fazer diariamente. E temos ao nosso alcance ferramentas poderosíssimas e que são gratuitas, que são a prece e o Evangelho no lar. A prece durante a gravidez cria uma aura energética superior em torno do feto, protege-o, é como que um escudo. Estamos a envolver aquele feto em energias positivas, a protegê-lo de más influências. Assim como o Evangelho no lar é muito útil para congregar a família em torno de um objetivo superior e psiquicamente saudável. Como sabemos, quando fazemos o Evangelho no lar, é como se estivéssemos a criar uma proteção, um escudo à volta da nossa casa contra influências negativas. E assim é também em relação a este novo ser que vai voltar à Terra. Quando se pratica o Evangelho no lar, envolvemos todo o nosso lar com vibrações, com bênçãos muito positivas e que vão ter uma influência muito grande de equilíbrio sobre o feto. E é muito importante para criar logo esta estrutura familiar, de núcleo familiar, para aquele ser se sentir aconchegado e confortável e sentir que é muito querido, que é muito desejado. Então, é algo que nós podemos fazer para reforçar logo, desde esta altura da gestação, os laços espirituais de família. Então, até agora temos estado a ver, não é? Como podemos fazer e o que devemos fazer em situações, digamos assim, de uma gestação normal, daquilo que é expectável acontecer se tudo correr naquilo que nós chamamos a normalidade. Mas como sabemos, nem sempre isto acontece. Por vezes, por razões várias, de desarmonia, seja de desarmonia do espírito que vai reencarnar, seja pela desarmonia do espírito gestante da mãe ou até mesmo do pai, seja por uma desarmonia entre esse intercâmbio, entre essa troca de energias entre a mãe e o bebê, ou o espírito que irá reencarnar naquele bebê, há processos reencarnatórios que não chegam ao fim, que são interrompidos. Ou seja, esta gestação de que estamos a falar é interrompida. Estamos a falar de quando acontece um aborto. E há vários tipos de aborto. Há o aborto espontâneo, que é algo que acontece, como o próprio nome diz, de forma espontânea, sem que seja programada, sem que seja provocada, pelo menos da visão médica, por ninguém. Existe o aborto induzido, que é aquele que é programado, que é feito em consciência. E existe o aborto terapêutico, que é aquele aborto que é justificável de alguma forma por razões médicas. Mas o que vamos ver agora de seguida, ainda no âmbito da nossa reflexão de hoje, é do ponto de vista espiritual, da doutrina espírita, como é que cada uma destas gestações interrompidas, cada um destes tipos de aborto, como é que são vistos à luz da doutrina espírita. Como é que são vistos em termos energéticos, em termos do que é que acontece ao espírito que vai reencarnar, ao espírito que é o espírito gestante, ou a todos os envolvidos, quando essa decisão é tomada por mais do que uma pessoa. Então,
vamos começar por ver o tipo de aborto espontâneo, sendo que dentro deste tipo de aborto espontâneo ainda temos vários tipos de situações que podem acontecer. Do ponto de vista espiritual, vamos agora falar do ponto de vista espiritual. Apesar de, medicamente falando, o aborto espontâneo ser um aborto que não é provocado ou não é induzido por ninguém, do ponto de vista espiritual podemos ter o aborto espiritual espontâneo provocado pelo espírito reencarnante. É uma das situações. Ou seja, por alguma razão, o espírito que estava para reencarnar naquele bebê desiste, não quer, tem dúvidas. Então, Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, na questão 345, durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ou seja, o espírito pode fazê-lo? O espírito que vai reencarnar está ao seu alcance poder recusar reencarnar? Recusar aquela oportunidade que lhe está a ser dada? E a resposta é: como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, o que é que acontece? Um destes casos, por exemplo, poderia ser aquele que vimos na refeição da semana passada, com o processo reencarnatório de Segismundo. Se o Segismundo, naquele momento em que ele estava muito assustado, que teve o apoio da equipa espiritualidade, da equipa amiga, porque ele tinha esse mérito para ter esse apoio, mas ainda assim ele podia ter recuado, porque ele estava bastante assustado, ele sabia que em vidas anteriores, numa vida anterior, aqueles que o iam agora receber como pai e mãe tinham sofrido muito devido a ele, porque ele tinha, numa vida anterior, tinha assassinado aquele que queria ser agora o seu pai e tinha também levado à morte por desgosto aquela que agora iria ser sua mãe. E ele, ao saber que iria ter, mesmo a nível físico também, algumas dificuldades, uma encarnação difícil e com pais a quem ele tinha feito mal, estava bastante nervoso e com bastantes dúvidas se seria bem acolhido. E às vezes nestas situações existem mesmo espíritos que à última da hora não conseguem e recuam e desistem. Ou até porque sabem que vão vir com grandes deficiências a nível físico, por débitos passados, e à última da hora recuam. E como tal, o que acontece é que o embrião também não vai vingar e dá-se então o aborto espontâneo, porque há um rompimento destes laços que ligariam o espírito à matéria. Mas temos também o aborto espontâneo provocado pela mãe. Apesar de ser espontâneo, provocado pela mãe. Em que as ligações energéticas entre o espírito e as moléculas do embrião são rompidas por um desejo persistente da mãe em eliminá-lo. Aqui vamos fazer assim um resumo muito curtinho de uma história que é contada então no livro que apresentámos no início desta reflexão e que está ali a capa num quadradinho pequenino, o Gestação Sublime Intercâmbio, que é a história de uma enfermeira, Cecília, e de um médico, cujos nomes que estão no livro são fictícios para proteger a privacidade dos dois, que não se conheciam. Ela era enfermeira, muito, muito dedicada à profissão, muito bonita. Muitos médicos e colegas profissionais tentavam aproximar-se dela, mas ela não ligava muito, era muito dedicada à sua profissão, até que este médico, que foi transferido para trabalhar no hospital, no mesmo hospital que ela, apareceu e
apesar de fisicamente nem lhe despertar muito interesse, em termos de valores morais, de valores éticos, começou a despertar algo em Cecília. E ele também não compreendeu muito bem porquê, mas a primeira vez que a viu também sentiu algo como se já a conhecesse há muito tempo. Como nós sabemos, nada é por acaso, não é? Provavelmente não seria mesmo a primeira vez que eles estariam em contacto, já se conheciam de outras vidas. E então começaram, de facto, a interessar-se um pelos outros e, embora fossem muito focados nas suas profissões, acabaram por se envolver. O relacionamento de ambos foi evoluindo, até que Cecília começou a sentir assim uns sintomas que lhe eram muito familiares, porque ela, sendo enfermeira, lidando com muitas gestantes, facilmente conseguiu identificar os seus sintomas como os de uma gravidez. E, de facto, estava grávida. Discutiram os dois, porque não foi planeado, não estavam a contar, e pensaram que não era o melhor momento para levar aquela gravidez em frente, porque os dois ainda estavam muito focados profissionalmente naquilo que queriam fazer e acharam que não era o melhor momento. Mas também não queriam assumir perante os colegas de profissão o aborto ou queriam interromper a gravidez. Então combinaram os dois ir a um hospital numa localidade próxima, fazer então o aborto. Nisto, a história avança, cerca de 14 anos, e vamos ver que Cecília e Rogério, o médico, têm um filho muito problemático na altura da adolescência, que lhes dá muitos problemas, como revoltado com eles, sempre em conflito, e chega a um ponto que, apesar de Rogério principalmente não acreditar muito em terapias diferentes daquilo a que ele está habituado como neurocirurgião, decidem levar o filho a um psicólogo que utilizava como terapia a terapia de vidas passadas. Acreditava na reencarnação e então utilizava a terapia de vidas passadas para ajudar em situações que não graves e que não se conseguem explicar de outra forma. E assim foi. Gustavo, filho de ambos, foi levado através de uma prima, mais ou menos da idade dele, que o conseguiu convencer a ir por livre vontade, e ele começou então a ter as sessões de terapia no psicólogo, que começou a pouco e pouco a regredir, pensando que ia encontrar um motivo de tamanhos conflitos em vidas passadas, em problemas que ele tivesse tido com aqueles que eram agora o seu pai e a sua mãe. No entanto, qual o espanto dele quando, durante uma sessão em que Gustavo estava a narrar uma situação dentro do útero materno, e em que começa a chorar compulsivamente a dizer eles querem me matar, e foi de tal forma que ele, o psicólogo, decidiu despertar o Gustavo e marcar uma sessão com os seus pais apenas no dia seguinte para tentar perceber o que é que poderia estar a acontecer, e assim foi. Quando ele descreveu aos pais a situação que se tinha passado, eles ficaram um pouco envergonhados a olhar um para o outro, como quem diz como é possível. E explicaram então ao psicólogo que de facto pensaram no aborto, que só não aconteceu porque à ida para o hospital onde iriam realizar tiveram um acidente, o carro despistou-se e ficaram internados, inclusive nos cuidados intensivos. Rogério, a Cecília ficou com uma perna partida, mas correu tudo bem com a gravidez, não perdeu o bebê. Rogério, com medo que fizessem algum exame que pudesse prejudicar a gravidez, resolveu contar a verdade e dizer que ela que estava grávida, e então ficou logo do conhecimento público que eles iriam ser pais, e eles já não prosseguiram com o aborto.
O que é um facto é que, apesar de o aborto não ter acontecido, o simples facto de eles terem pensado criou em Gustavo uma mágoa muito grande, porque ele sentiu que aqueles pais não o queriam, que o queriam matar, que se queriam ver livre deles. E daí a revolta intensa, as discussões contínuas e toda aquela situação que eles vivenciavam no ambiente familiar. Gustavo foi ajudado pelo psicólogo, a situação resolveu-se, mas esta história, que foi baseada numa história verídica, mostra-nos o quanto os pensamentos da mãe, mas também do pai, quanto aquilo que sentimos e aquilo que pensamos durante esta fase da gestação influencia o feto. Ou seja, foi devastador para aquele espírito que ia reencarnar, saber que os pais o queriam matar, se queriam ver livre dele. Então, temos que ter muito cuidado e muito presente que não é só matéria que está ali, não é só um embrião, não é só algo orgânico que está ali. Há um espírito já ligado, desde o momento da concepção que se inicia a ligação. E conforme a gestação vai avançando, mais suscetível o espírito está a receber todas estas energias, todos estes pensamentos. Então, neste caso, Cecília e Rogério, não chegou a haver aborto, mas temos que ter consciência que isso pode acontecer, como nos diz ali o texto. Se o desejo da mãe for persistente o suficiente em eliminar aquele feto, pode efetivamente acontecer. Do ponto de vista médico, vai ser um aborto espontâneo, mas do ponto de vista espiritual, é um aborto provocado pela mãe e com consequências para todos os envolvidos. E há ainda outra situação que Kardec pergunta aos espíritos na questão 356 do Livro dos Espíritos, se entre os natimortos, ou seja, se entre aqueles bebés que já nascem mortos, não é? Alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, ou seja, é possível que bebés que nascem mortos nunca sequer tenham tido um espírito ligado a eles, já que estivemos a ver que a ligação do espírito é feita logo no momento da concepção. Será possível existir realmente embriões, algo só matéria, só orgânico, sem que nenhum espírito nunca lhe tenha estado ligado? E a resposta é: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Quer isto dizer que também é possível, devido a débitos passados, a questões passadas, que a mãe, psiquicamente, possa criar as condições para que haja um desenvolvimento embrionário. Só pelo seu molde mental, ela criar as condições a este desenvolvimento sem que haja um espírito ligado a esse embrião. Nestes casos, diz-nos aqui a resposta que, mesmo que a gestação chegue até ao fim, será um nado morto. Não haverá nenhum espírito a habitar aquele bebê. E diz-nos aqui a resposta que estas situações frequentemente acontecem como prova para os pais. Ou seja, é uma prova por algo que aconteceu em vidas anteriores, ou mesmo nesta própria vida, pode já ter sido alguma dívida já contraída na vida atual, e seja uma prova pela qual aqueles pais tenham que passar por aquele momento de a perda de uma criança que iriam ter e que até era desejada, mas que não chega a acontecer. Por isso temos estes três exemplos de situações que podem acontecer do ponto de vista espiritual e que
ponto de vista médico, são catalogados, digamos assim, como abortos espontâneos. Depois, temos o aborto induzido, que é quando existe uma interrupção intencional da gravidez. Em 2008, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, contabilizaram-se 43,8 milhões em todo o mundo. É um número elevadíssimo, um número astronómico. E porquê é que trazemos aqui este número de 2008? Porque, felizmente, tem-se verificado que desde 2008 este número tem vindo a ser cada vez mais baixo. Por isso, digamos que foi um pico, mas mesmo assim são números elevadíssimos. Estamos a falar de milhões de abortos em todo o mundo. E Kardec perguntou aos espíritos, na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ou seja, será que se for ali logo no iniciozinho, naqueles primeiros 3 meses, não é crime? Estamos a falar do ponto de vista espiritual. E a resposta foi: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então a resposta é mesmo muito clara. É sempre crime. Porque, pelo que estudámos logo ali no início, já há um espírito ligado ao corpo, logo desde o início, desde a concepção. E a reencarnação começa até a ser planeada muito antes. Então, há sempre crime. Estamos a transgredir uma lei de Deus. E estamos a tirar uma vida que poderia servir àquele espírito para ele poder evoluir, passar pelas provas de que necessitava para poder dar um passo em frente no seu processo evolutivo. E seja a mãe, seja o pai, seja os dois em conjunto que tomam esta decisão, porque não tem culpa só quem toma a decisão. Quem ajuda a que essa decisão seja tomada ou até ajuda a convencer a que seja tomada, tem o mesmo grau de responsabilidade. Então, sim, do ponto de vista espiritual, é uma transgressão à lei de Deus. E temos ainda o aborto terapêutico, que é o aborto provocado pelas seguintes motivações: para salvar a vida da gestante, para dar fim a uma gestação que resultaria numa criança com problemas congénitos que seriam fatais ou associados com enfermidades graves, para reduzir seletivamente o número de fetos para minorar a possibilidade de riscos associados a gravidezes múltiplas, ou para preservar a saúde física ou mental da mulher. Então, temos aqui situações diferentes, situações que do ponto de vista médico são aceitáveis, estão previstas na lei, sendo que temos aqui situações em que se fala em salvar a vida da gestante para preservar a saúde física e mental, e depois temos situações, temos aqui esta situação em que seria uma gestação interrompida porque a criança viria gravemente, com problemas graves, ou a nível mental ou a nível físico. Então, vamos ver o que nos diz, do ponto de vista da visão espírita, cada uma destas situações. Será que é aceitável do ponto de vista espiritual, assim como é do ponto de vista médico e mesmo legal? Então, Kardec perguntou, na pergunta 358, Livro dos Espíritos: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, se a vida da mãe estiver em risco, será que há crime em sacrificar-se aquele bebê que ainda não nasceu para salvar a vida da mãe? E a resposta é: preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então a resposta também é bem clara. Numa situação destas, deve ser salva a mãe. É preferível salvar-se a mãe do que o bebê que ainda não nasceu. Sendo que temos que ter sempre em mente que até frequentemente acontece que aquele mesmo espírito volte
outra vez para uma nova experiência, até por intermédio da mesma mãe. Mas por vezes ainda não era o momento, ainda não era aquela altura certa, ou a mãe ou o espírito reencarnante ainda tinham que passar por aquela experiência de uma gestação interrompida. Mas neste caso é preferível salvar-se a mãe do que o ser que, como nos diz aqui a resposta da espiritualidade amiga, ainda não existe. Mas em relação à outra situação que estávamos a ver, em relação a pôr fim a uma gestação que resultaria numa criança com problemas congénitos que seriam fatais ou associados com enfermidades graves, aqui o que nos diz o Espiritismo? Será que não é considerado crime interromper a gravidez se fosse para nascer uma criança ou com graves deficiências físicas ou mentais? E o que nos diz o Espiritismo neste caso é que temos que amar a vida incondicionalmente. No blog Vozes do Além, que faz uma análise à questão 372 do Livro dos Espíritos, que põe precisamente esta questão de qual será o interesse de nascer assim uma criança ou um ser com graves problemas físicos ou mentais, nessa análise é-nos dito: mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasce em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Então, é bem claro também que, por muita deficiência que aquele novo ser apresente, seja física, seja mental, por muitos problemas que ele traga, nada acontece por acaso. Deus não castiga ninguém. Se aquele ser vem daquela forma, é porque ele necessita vir daquela forma para se reeducar. E aqueles pais que o recebem também não o recebem por acaso, porque todos os envolvidos estão comprometidos com aquela situação, por uma razão ou por outra. Casos há em que é por amor que os pais recebem uma criança dessas. Ainda assim existe uma ligação, de certeza, para amarem aquele espírito de forma tão incondicional que não se importam de o receber para o ajudar numa prova tão difícil. Mas há sempre uma ligação entre os envolvidos e nunca é justificável interromper uma vida. Um exemplo que, se forem procurar à internet, encontram muitas palestras sobre este senhor, o Nick. Não vou atrever-me a dizer o último nome, que é bastante complicado. O Nick nasceu a 4 de dezembro de 1982, em Melbourne, na Austrália, com o síndrome de Tetra Amélia. Ele nasceu sem braços e sem pernas. E se calhar muitos de nós, se nos fosse dito, não é? Numa ecografia, olha, o seu filho tem deficiência grave física, não tem braços, não tem pernas. Provavelmente iríamos pensar, mas o que é que vem um ser destes fazer ao mundo? Vai ser dependente da vida inteira de terceiros. Não vai poder fazer nada sozinho, não vai ter a mínima autonomia. Que vida interessante é que ele poderá ter? O que é que a vida tem para lhe oferecer? O que é que ele tem para oferecer aos outros? Nada, vai ser só uma carga, um peso. Vai ser um trabalho constante para os pais e para quem tiver que conviver com ele. Iríamos ficar com muitas dúvidas sobre se seria bom para alguém, para ele ou para qualquer outra pessoa. No entanto, o Nick é casado desde 2012, tem 2 filhos lindíssimos, como podem ver aqui nestas fotografias, é muito feliz e faz surf. É autónomo dentro do possível, é óbvio que precisa de ajuda para certas situações, mas é uma pessoa que ama a vida incondicionalmente e, através do seu exemplo, faz palestras motivacionais para que pessoas
com o seu grau de deficiência, ou até com graus de deficiência menores do que a dele, mas que não encaram a vida desta mesma forma positiva que ele, possam ver que mesmo com deficiências graves ao nível físico, não estão limitados, podem fazer muita coisa, podem ajudar muitos através do exemplo. O Nick não é espírita, no entanto tem uma fé incondicional em Deus, é um verdadeiro cristão e acredita que não é um homem sem braços nem pernas. O Nick diz: eu sou um filho de Deus. Deus levou-me a compartilhar a minha história e experiências para ajudar outros a lidar com as suas vidas e a verem bênçãos nos obstáculos. Então, é um ser fantástico, porque ele, apesar de tantas limitações, não ficou quieto, não ficou desesperado, resignou-se, tem fé que por alguma razão Deus o trouxe assim ao mundo e acredita que foi inclusive para ajudar outros a lidar com as suas vidas, que possam não ter tanta força moral como ele tem e que pelo exemplo dele possam também eles ficar mais resignados com a sua situação e entenderem que há sempre algo que pode ser feito, há sempre alguma coisa que podemos tirar da nossa vida e ajudar os outros é uma delas e muito importante. Por isso, a expulsão de uma entidade reencarnante só determinará o agravamento dos débitos perante a lei universal. Quando há necessidade por razões kármicas da família viver a difícil situação de um filho deficiente, físico e ou mental, só uma atitude poderá facilitar a assistência espiritual mais ampla, a aceitação do facto. Que é precisamente o que o Nick fez. Ele aceitou que não é um homem sem braços nem pernas, é um filho de Deus, como todos nós. E como tal, ele tem algo de bom para dar, como todos nós temos algo de bom para dar. Nem que seja um sorriso a quem precisa. Por isso, se formos resignados, de certo que vamos passar com nota máxima nesta prova, e o Nick é um desses exemplos. Então, ninguém é mãe ou filho de outrem por casualidade. Há sempre um mecanismo sábio da lei que visa corrigir ou atenuar sofrimentos. Mesmo em caso de crime, existem irmãos cheios de ternura em seu coração, com projetos de dedicação e amparo, que aproveitam o momento criado pelo crime para dar diretamente na vida material todo o seu trabalho para aquela que amam. Renascem como seu filho. Aqui toca um ponto muito sensível, porque nós muitas vezes nos perguntamos: então, e se a gravidez for fruto, por exemplo, de um ato de violação? Se foi contra a vontade da mãe que aquela concepção aconteceu? Como é que vamos poder olhar para aquele filho e lembrarmos-nos sempre daquele momento? E a própria lei prevê que se possa interromper uma gestação originada desta forma, por um crime. Mas depois diz-nos aqui a espiritualidade algo muito consolador, que existem irmãos no mundo espiritual, cheios de ternura em seu coração, que aproveitam estes momentos criados pelo crime para virem ajudar aqueles que amam. Ou seja, pode eventualmente de uma situação destas vir um espírito que nos vai ajudar em situações que se calhar até iríamos ter que ultrapassar, muito complicadas na nossa vida, sem apoio. Pode vir um espírito, um irmão destes, cheios de ternura, para nos ajudar a ultrapassar esses momentos mais difíceis que nós temos que passar por débitos passados. Então, ainda assim, nunca é aceite. É sempre um crime a interrupção da vida. Então, gostaríamos agora, neste momento, de mostrar um vídeo que é uma ternura
que, apesar de ser um anúncio a uma marca de leite, demonstra muito bem esta troca energética, esta empatia que se estabelece durante a gravidez entre o bebê e a mãe, e quão importante é não só a alimentação saudável, não só tratar daquilo que é físico, mas também tudo aquilo que é espiritual, os pensamentos construtivos, uma música que transmite a paz, que transmite equilíbrio. Então vamos só ver neste vídeo esta troca energética entre o bebê e entre a gestante. Hi, Mommy. This was our first date together, but you didn't know I was there yet. I really wanted to surprise you. Surprise! I was so small, but your big, big heart made me grow and grow and grow. Is that bacon? I'm so hungry, Mom. Bacon, 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 bacon. I want to eat all the bacon in the world. Oops. Morning, Sickie. Sorry, Mom. I hope you feel better. It's okay. You are still the prettiest. Oh, Mommy, look at me grow. Look at this, Mom. Close open. Cool. Growing with you is so much fun, Mom. I love our stretchy date and our yum yum date. Happy Rain! Cool. But I think I just want a nappy date for now. I hope the rest of me grows soon, so I can hug you and I can kiss you. For now, I'll just have to dream about it. I love you, Mom. I love you from our very first date together. And I just love you more and more and more. Hi, Mommy. It's our 20th date together. And today we're on a doctor's date. Hi, Mrs. Reyes. Can you see me, Mom? What's that? It's a girl. I'm a girl. I love growing, Mommy. Oh no, I'm sorry your pants don't fit anymore. Your shoes too. Don't worry. One day I'm going to give you the biggest hug. For now, I hope you can feel this. I want you to know I love growing with you. You've given me a happy pool. And the prettiest eyes too. I love being your little girl, Mommy. I promise, no matter how big I get, I will always be your baby. Hi, Mommy. It's our bajillion, zillion date together. And today, we're on a picnic date. Whee! Ooh, look at these things I've grown. Look at what I can do. Oops, sorry, Mom. It's getting really tight in here. I've had the best time with you, Mommy, but I think I'm ready to come out. I might not remember all our days together, but I want you to know you did a really good job. Thanks for sharing your ice cream and reading to me and letting me listen to your la la las. For giving up the bad things you like and giving me the good things I need. Thank you for my eyes, my ears, and my nose. Thank you for my hands, my feet, and toes. Thank you for my heart. And most of all, Mom, thank you for your love. I love you, Mommy, and I can't wait to meet you. Então, o bebê que hoje pulsa seu coração no interior da mãe não pode mais ser visto como um simples aglomerado de células e moléculas, nem tampouco como uma alma recém-criada e sem passado. Há toda uma dinâmica envolvendo a escolha dos pais antes do nascimento.
O intercâmbio energético verificado ao nível materno-fetal determina profundos reflexos na textura psíquica de ambos, e especialmente sobre aquele que renasce. Então, como acabámos de ver, o bebê que está dentro da barriga não é só um aglomerado de células e moléculas. É também um ser espiritual que absorve todos os nossos pensamentos, todas as energias que o circundam. E como tal temos que socorrer-nos se estamos num dia mais difícil da prece, como falámos no início, do Evangelho no lar, para garantir que criamos à sua volta um ambiente que permita que ele regresse a este mundo de forma equilibrada e a sentir-se muito amado. Mas podemos perguntar-nos, então, mas fui responsável por uma gestação interrompida. E agora? Muitos de nós, até por desconhecimento, podemos ter passado por uma situação destas. E agora? Diz-nos Pedro, no capítulo 4, versículo 8, a caridade cobrirá a multidão de pecados. Mas já há 2000 anos, o apóstolo ensinava que, ao invés da opção da dor, do resgate por provas e expiações, poderemos optar pelo amor, construir muito mais do que destruímos. Então, errar é aprender. É pelos erros que nós aprendemos. O problema é persistirmos no erro, mas errar é natural. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. Ainda temos muito para aprender. O importante é não ficarmos presos na culpa. É avançarmos. E como é que podemos avançar? Fazendo a caridade. Como nos diz o versículo, a caridade cobrirá a multidão de pecados. E há muita forma de fazer a caridade. Trabalhar com gestantes carentes, trabalhar em creches assistenciais, trabalhar com órfãos, com menores abandonados, ou até adotar uma criança. Então, há muita forma, não só pela dor, de resgatar estas más decisões, estas más escolhas do passado. O importante é agirmos, é não ficarmos presos à culpa. E aproveitarmos cada oportunidade que Deus nos dá de uma nova existência ao máximo para podermos progredir e avançar. Vamos então terminar com uma prece e agradecer por estes ensinamentos e pelo apoio da espiritualidade que nos acompanhou. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que continue sempre a guiar-nos como nosso governador, a estar sempre presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Pedir por aquelas mães que nesta fase atravessam por períodos de gestação, do parto, do início de uma nova vida, cheias de incertezas, cheias de preocupações, que elas possam ter fé e coragem nos ensinamentos de Jesus e saberem que nada é por acaso e que através da prece, através dessa fé, possam garantir ao ser, a este novo ser em desenvolvimento, sentir-se amado, confortado, protegido e terem a certeza que Deus nunca nos abandona e que tudo será como tiver que ser e que pela força do seu pensamento podem ajudar aquele novo ser a não ter que passar por desequilíbrios maiores. Agradecemos
todo o apoio, espiritualidade amiga neste momento de reflexão, por toda a intuição recebida. Pedimos que derramem bênçãos por todos aqueles que nos ouvem e que de alguma forma estão mais necessitados de uma palavra amiga. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Mestre amigo. Obrigada, Espíritos amigos que sempre nos acompanham. Fiquem connosco, hoje e sempre. Despeço-me de vocês. Até breve. Esperemos que brevemente, de novo, nos possamos encontrar na nossa casa espírita. E até lá, continuaremos com certeza a partilhar destes momentos. Obrigada pela vossa atenção. Fiquem bem.